por causa disso que aconteceu com a Bia. A gente também está lutando com o meu avô. Foi uma semana difícil. No momento de reflexão, no momento de luto, como que a Bia está passando. Parece que... quem disse isso foi C.S. Lewis. C.S. Lewis falou que a tribulação é o megafone de Deus, né? Mas que Deus fala muito no momento de tribulação, no momento de aflição. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração essa semana. O título, o tema seria A Fresta Necessária. Vocês vão entender um pouco mais quando chegar lá. E o texto é João capítulo 21. Eu queria que você abrisse aí. João 21, 14. 21, de 1 a 14. Nós estamos com um horário bem avançado. João 21, de 1 a 14. Conta a história como Jesus se encontra com os seus discípulos. Depois de ter sido ressurreto, morreu e ressuscitou. E Jesus ressurreto vai ao mar da Galileia se encontrar com os seus discípulos que não tinham visto ainda Jesus. Foi o primeiro encontro dos seus discípulos com Jesus. Versículo 1 diz: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Pescaram alguma coisa? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês vão encontrar. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Bom, esses homens estão no mesmo lugar onde sempre estiveram, o Mar da Galileia. O Mar da Galileia foi palco do seu chamado, o Mar da Galileia foi palco da sua profissão. Bom, a gente está falando de pescadores: Pedro, André, Tiago, João, aqui já chegaram outros. Natanael, como diz o texto, o Tomé. Só sei que Pedro chegou e falou: vamos pescar. Na verdade, quando eles estavam novamente na Galileia, parece que foi um regresso à vida que eles tinham antes de Jesus. Era o que estava acontecendo aqui. Bom, vamos pescar. E aí, essa história é um paralelo muito claro com o que aconteceu com Lucas capítulo 5. Vocês lembram da história? Quando Pedro, André, Tiago e João foram chamados para serem discípulos de Jesus. Bom, vou lembrar vocês. A história é a seguinte: eles estavam na Galileia, eles estavam pescando, e diz o texto em Lucas capítulo 5 que eles não tinham pegado nada. Não pegaram nada a noite inteira. De manhã estavam arrumando a rede, estavam tentando organizar a rede para depois pescar novamente, provavelmente. Ele estava lá organizando, daqui a pouco vem Jesus. Jesus estava pregando e já angariava muitas pessoas. Estava pregando, e o negócio foi ficando cheio, tipo aqui, assim, a gente foi apertando, até que Jesus não tinha mais. Para trás tinha o mar, para frente tinham as pessoas, o que fazer? Pedro ali olhando aquilo tudo, junto com o André, com o Tiago, estavam lá olhando. E daqui a pouco Jesus vira para Pedro e fala assim: eu posso usar seu barco?
Pedro cedeu o barco para Jesus. Jesus colocou esse barco um pouco mais no mar, e ali também ligou projeção e começou a falar, e aí pregou. Depois que terminou de pregar, Jesus chegou para Pedro e falou: vocês pegaram algo? E Pedro falou: não pegamos nada. Jesus falou assim: então faz o seguinte, vai com os seus barcos, vai para frente, vai para águas profundas e joga a rede para a direita. E daí eles pegaram um monte de peixe, diz o texto. E aí Pedro esquece os peixes para trás, ele se ajoelha na frente de Jesus, e para um judeu se ajoelhar na frente de um homem, ele estava reconhecendo a deidade, não era um homem, era Deus. Ele se ajoelhou na frente de Jesus e disse em letras garrafais: afaste de mim, pois sou pecador. Afaste de mim, sou pecador. E esse foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Foi numa pesca, e agora passaram 3 anos, e a mesma cena se repete. É como se fosse um flashback. A mesma cena, é como se Deus e Cristo trouxesse Pedro e os seus discípulos, depois de tudo que eles passaram, esses 3 anos com Jesus, trouxesse para a mesma cena, para ministrar algumas coisas que são importantíssimas, em momento de dor, em momento de luto. Que era o que eles passavam naquele momento. A gente está falando de 3 anos que se passaram. E essa cena se repetiu. Esses homens viram Jesus curar cegos. Esses homens viram Jesus dar voz de novo àqueles que não falavam, ouvido àqueles que não escutaram. Esses homens viram água se transformando em vinho. Esses homens viram paralíticos andarem. Eles viram pessoas serem ressurradas. Eles viram isso tudo. E agora Jesus morreu, prometeu ressurreição, ressuscitou e marcou um encontro na praia com eles. É exatamente isso que aconteceu. Mas como que marcou um encontro na praia com eles? Também vou lembrar a história para vocês. A história é a história de Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. Elas foram ao túmulo depois que Jesus ressuscitou. Quer dizer, depois que Jesus tinha morrido, no 3º dia elas chegaram ao túmulo para fazer lá as cerimônias, e quando chegaram lá não tinha ninguém. Roubaram o corpo do meu Senhor. Não, eles voltaram. Quando elas voltaram, um jardineiro, que não era jardineiro, ela confundiu com o jardineiro, era o próprio Cristo. E ela falou: Rabone, mestre. Jesus ressuscitou, mas Jesus deixou um recado a Maria Madalena: volte aos meus discípulos e fale aos meus discípulos e a Pedro que eu quero encontrar com eles na Galileia. Maria Madalena entrou, os discípulos estavam acuados, porque tinham matado o líder, eles estavam com medo de ser mortos também, eles estavam acuados numa casa. Maria Madalena abre a casa e fala assim: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. O povo não entende muito bem, e ele falou mais para vocês. Os discípulos pararam para escutar Maria, e Maria falou assim: ele falou que quer encontrar vocês lá na Galileia, então trate de viajar. Pedro lá num cantinho acuado, tinha negado, estava devendo. Pedro lá no cantinho acuado, Maria Madalena se dirige para ele e fala assim: ei, Pedro! Pedro olha e fala assim: Jesus falou que quer encontrar com os discípulos e com você. Ele falou: diga a Pedro que eu quero falar com ele. Interessante isso, né? Muito legal. A verdade é que provavelmente eles viajaram aquela noite. Para chegar a Galileia. Esses homens vão para Galileia esperando o Jesus ressuscitado, que tinha marcado o encontro com eles, e ao invés de ficarem atentos à chegada de Jesus, vão pescar. É o que a gente acabou de ler. Como assim? Vão pescar? Pedro diz: vou pescar. Vou pescar, e os discípulos disseram: eu também vou. Mas como assim? Como assim? Era para eles ficarem atentos, espertos, para ver se Jesus apareceria, e foram pescar. Era noite, diz o texto, eles tinham que ficar muito ocupados, porque podiam perder qualquer um que chegasse de noite, não conseguisse enxergar, mas eles foram pescar. E quando Jesus chegou na praia para conversar com eles, lugar, ponto de encontro, deixa eu falar, não estavam lá. Provavelmente Jesus chegou, e é o que diz o texto, estava amanhecendo. E Jesus enxerga ao longe o barco dos seus discípulos e grita: ei, tem alguma coisa para comer? Pescaram alguma coisa. Percebam, é igualzinho no primeiro. Vocês pescaram alguma coisa? Existe um relato do chamado com o relato do reenvio de Pedro, que é aqui que acontece. Esse paralelismo textual é interessantíssimo. Tem alguma coisa aí? E daí,
quando eles pegam muito peixe, que eles jogam para o lado direito a rede, aí João diz: é o Senhor. É o Senhor. Sabe, gente, no primeiro encontro tudo bem. Eles ainda não sabiam que Jesus era extraordinário. Eles não tinham visto o que Jesus era capaz. Mas não justifica. No segundo encontro, depois de tudo que eles viram Jesus fazendo, eles vão pescar de novo, sabendo que o mestre ressurreto tinha marcado um encontro com eles. Como assim? Por que isso? Por que isso aconteceu? Sabe, não consigo entender. Talvez eu sugeriria que isso aconteceu porque eles criam, mas não criam, sabe? Eles diziam que queriam, mas na verdade, no fundo, não tinha certeza. Sabe, talvez esses homens sejam muito semelhantes a nós. Talvez eles estejam pescando no exato lugar onde nós estamos agora pescando. Talvez eu só consiga entender isso pensando que eles nos representam. Eles representam a nossa dubiedade. A nossa dubiedade. O nosso crer descrendo. O nosso descrer querendo crer. O nosso esperar meio desesperado. Sabe, eu vou pro culto e confio em Deus, mas mando um WhatsApp porque sei lá, né? Ah, eu espero um marido, mas vou pro Tinder. É esse crer, sabe, descrendo, é esse crer mesmo assim, tentando gerar um filho Agar, sabe? É essa incongruência, é o nosso esperar meio desesperado, a nossa oscilação entre os sinais de vida e os sinais de morte, entre as promessas, os sonhos, as expectativas, entre as esperanças, os testemunhos maravilhosos de vitória do poder de Deus e a cruz, a morte, a opressão romana, a violência, a fome, a carência, a escravidão de um povo. Eu acho que a gente vive mais ou menos assim, sabe? Nós ouvimos pessoas abençoadas por Deus, mas nós ouvimos também testemunhos de pessoas que estão há 1 ano e meio sem conseguir trabalho. Nós ouvimos testemunhos de pessoas que receberam altas no hospital, glória a Deus. Mas a gente ouve também pessoas que continuam no hospital e gente que até morreu. Então a gente oscila entre Maria, Madalena e Pedro. A gente oscila entre o ele ressuscitou e ele quer te ver e o vou pescar. Vou pescar. E eu imaginei que tem gente como esse povo que resolveu pescar, mesmo com a promessa de que Jesus tinha ressuscitado, mas que não dava mais para aguentar a dor do luto. A gente sabe, ele ressuscitou, mas crê descrendo, por isso volta a pescar. E aí eu me lembro da mãe que perde o filho. E eu me lembro do pai que perde um filho para as drogas, que até escutou que Jesus ressuscitou, mas não aguenta voltar, não aguenta, daí até volta para Galileia, mas está no lugar certo, no caminho, mas vai pescar. Vai pescar. E como falar para esse povo que existe vida e vida é abundância? Como enxergar a vida sob a ótica de Maria, quando disse ele ressuscitou, volte a Galileia? Ele quer falar com vocês como voltar a Galileia e esperar Jesus ressuscitado e não voltar a pescar, ou seja, não voltar a olhar os eventos sob a perspectiva da cruz, sob a perspectiva da morte e não das boas novas de ressurreição. Enquanto eu li esse texto, uma expressão me capturou.
Sabe quando a gente está lendo a Bíblia assim, sabe? Você passou sempre por aquele texto 20 milhões de vezes, mas uma expressão me capturou. E quando eu estava lendo João capítulo 21, uma expressão saltou. É a expressão de João. É o Senhor. É o Senhor. E aí eu fiquei imaginando como que deve ter sido naquele barco, na hora em que João percebe que eles estavam de volta à sua rotina, que eles estavam de volta ao fracasso de uma pesca, que eles estavam no amanhecer de uma noite frustrada e de repente, como que numa fresta do fracasso aparece Jesus e João diz, é o Senhor. É o Senhor. João percebe, é Jesus ressurreto, Ele está vivo. Sabe, quando penso na ressurreição, eu penso na expressão do apóstolo Paulo, o poder da ressurreição. É isso que o apóstolo Paulo fala, o poder da ressurreição está sobre vós. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando Jesus ressuscita, não apenas o corpo volta à vida, mas a ressurreição de Jesus inaugura o poder da ressurreição. Ou seja, o poder da ressurreição está espalhado no universo. É o que João vê quando Jesus aparece. É o Senhor. Ou seja, a vida está aqui diante de mim, a ressurreição está aqui diante de mim estão todas as possibilidades novamente, é o Senhor, ou seja, tudo se ilumina novamente, todas as promessas ganham um novo fôlego, todas as esperanças ganham nova vida, todas as frustrações são encerradas, porque é o Senhor, o poder da ressurreição está aqui, mas não só o poder da ressurreição está aqui, mas Ele está comigo, Ele está na praia, Ele veio buscar no meu barco, Ele veio de novo para o meu fracasso, Ele veio de novo atrás de mim, Ele veio de novo me buscar. E eu aprendo algumas coisas tão importantes. Eu queria destacar duas, que eu acho que esse é o texto que fala sobre vida. É o texto de um Deus que vai no fracasso do passado e fala, eu ainda continuo sonhando com você. Eu queria destacar que a primeira coisa, eu queria destacar a frase de um teólogo que diz que, atenção, e Jesus nos ensina isso, o sentido da vida é mais vida. Eu quero falar que sentido não é do sentido de essência, de propósito, é sentido no sentido de caminho. A vida caminha para mais vida. O sentido da vida é mais vida. Para onde vai a vida? De acordo com Cristo, para mais vida. Eu achei isso lindo. Porque você pergunta para qualquer um, para onde caminha a vida? A gente vai falar o quê? Para morte. Mas gente, olha aí, vem esse homem, vem o próprio Cristo que fala onde está a morte, a sua vitória. E fala para a gente que o sentido da vida é mais vida. Casal Gaglia, um teólogo, explicou essa frase para a gente da seguinte forma: para nós, filhos de Deus, só existem duas alternativas: ou vida ou ressurreição. Ou vida ou ressurreição. A morte não é uma opção para nós. Nós só temos duas possibilidades: ou vida ou ressurreição, porque o poder da ressurreição está espalhado por aí. E eu não sei para quem falo isso essa manhã, mas falo para muitas pessoas aqui. Hoje tem gente aqui que tem que tomar um chacoalhão de Deus. Tem gente aqui que já escutou, Ele ressuscitou, Ele quer encontrar com você, Ele tem vida para você, Ele não pôs um ponto final na sua história, mas você continua em colocar um ponto final, onde Cristo apenas colocou uma vírgula. Quando voltamos para o nosso fracasso da pesca, não se enganem, o mestre marcou um encontro, você escuta a história de pessoas que dizem, Ele ressuscitou, você até percebe isso na sua vida, mas por diversas vezes a nossa alma entra em descompasso com os fatos, a nossa alma fica mais para trás, ela atrasa a vida, e a ressurreição já chegou e a gente cisma em voltar a pescar.
A gente cisma em voltar para o lugar do nosso fracasso, mas não se enganem. Numa manhã dessa, Jesus vai perguntar: pegaram alguma coisa? Tem algo para comer? Que a sua resposta seja não, porque aí vem o milagre. Joga para o outro lado. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Você até volta para Galileia, sabe? Mas crendo sem crer. Ele ressuscitou, os fatos são claros, eu sou filho de Deus, mas começa a peregrinação em direção a se encontrar com Cristo, aquele que gera vida, para além da vida. Vida, o fim da vida é vida, fim da vida é vida ou ressurreição. Você até volta por obediência, mas chega na Galileia, você olha e fala assim: eu vou dar meu jeito de arrumar minhas varas. E esquece que ele tem um encontro com você, com a sua história, com a sua vida. Você volta para Galileia, mas crendo sem crer. Volta, mas não espera o encontro com Cristo ressurreto. Volta, mas duvidando. Vai a Galileia, mas volta a pescar. Prefere não acreditar nos relatos e na lógica de que Cristo ressurreto te quer encontrar. Volta para Galileia, mas vai pescar. Vem para a igreja, mas faz disso apenas um ritual. Vem para a igreja, mas com suas varas apostos. Aí Jesus aparece no cenário da sua pescaria, no cenário do seu andar para trás, no cenário da sua rotina, da sua volta a fracasso de uma pesca, e de repente, como que numa fresta do fracasso, e pela sua graça, porque Ele não desiste de nós, Ele vem ao nosso encontro e grita bem alto: tem alguma coisa para comer? Pescaram algo? Sabe o que cabe a nós? Cabe a nós dizer: eu identifiquei, é o Senhor, Ele passou por aqui, Ele quer me salvar, Ele quer dar vida nova. Ah, meu querido, eu preciso te falar algo essa manhã. Ele é o Deus que vem ao seu encontro. Não é o fim da sua vida. O sentido, o caminho da vida é mais vida, não é morte. O caminho da vida em Cristo é ou vida ou ressurreição. E hoje Jesus te pega pelo braço, mesmo que você tenha resolvido pescar de novo, mesmo que você tenha resolvido voltar ao seu fracasso, voltar a uma condição de apenas sobreviver e aberto mão de uma vida que gera mais vida. Esse Jesus aponta na praia da sua sobrevivência perdedora, no inverno da sua existência, e dá um berro para você: ei, tem alguma coisa para comer? Pegou alguma coisa? E sabe o que a gente aprende aqui? Que Jesus vai ao encontro de todos que abriram mão da ressurreição, de todos que abriram mão da vida, de todos que abriram mão do Cristo ressurreto. E da mesma forma Ele vem ao seu encontro hoje. Ele vai no lugar da sua derrota, na praia da nossa amargura, para dizer: eu ainda acredito em você, eu ainda tenho sonhos contigo, morte não está em jogo, o sentido da vida é mais vida, é vida ou ressurreição, é vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Daí você fala assim: mas pastor, por que eu estou passando por isso tudo? Por que a minha vida está sendo resolvida, redumida a isso aí, esse aglomerado de coisas sem sentido, de coisas que me machucam? Por que isso está acontecendo? Eu amo essa história é tão bonita, e o Evangelho de Jesus é sempre essa vida, mais vida, ou vida ou ressurreição. Gente, olha só, crente não está acostumado a perder, porque a gente não foi ensinado a perder. Ou é vida ou é ressurreição, essa é a verdade. E aí essa história para mim é um símbolo, é uma tipologia do que realmente significa a caminhada com Cristo. É tão bonito, ela responde tanto a essa nossa pergunta: por que isso acontece comigo? E esse texto nos ensina algo tão bonito.
A gente aprende que Deus, atenção a isso, Deus aproveita as pequenas frestas da nossa existência e Ele entra por aí. As pequenas frestas, eu não chamaria de brechas, eu até vou chamar aqui, mas brecha, porque brecha ficou pejorativo. Brecha é assim, não dá brecha não, irmão. Tipo assim, não peca não. Fresta é toda ausência. Toda ausência, todo não sentido, todo vácuo, toda ausência de uma presença que faz e pergunta e pede uma presença, porque Deus só entra onde Ele foi chamado. Então, Deus aproveita essas pequenas frestas da nossa existência e Ele entra aí. E que se não houvesse frestas na nossa existência, se não houvessem brechas, se não houvesse fracassos, se não houvesse dores, se não houvesse carência, nós não prestaríamos atenção em Deus. E Ele não teria brecha para chegar, Ele não conseguiria entrar. E eu acho isso muito bonito. Sabe por que eu acho muito bonito? Porque Deus, Ele entra na falha. Deus, Ele entra na falha, é na pescaria, na volta ao fracasso. Deus, Ele entra aí, é aí que os discípulos baixam a guarda, é nessa falha. E quando Ele entra na falha, João diz, é o Senhor, é o Senhor. E sabe qual foi a minha oração hoje, enquanto o louvor estava acontecendo? Eu orei ao Senhor, eu orei assim, sabe, Senhor, a falha vai subir nesse palco agora. A falha vai subir nesse palco agora. E sabe, meu querido, que hoje que a minha vida é uma falha por onde Jesus pode entrar e abençoar você. A minha voz, a minha palavra, meu irmão e minha irmã, é na sua falha hoje que Deus quer entrar. O apóstolo Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa falha. Na nossa falha. Olha que lindo isso. É quando somos fracos que Jesus olha pra gente. E a gente olha pra Jesus e diz, aí está a minha brecha. E Jesus fala, é isso que eu preciso. Eu só precisava disso para entrar. Eu vou entrar aí com a minha misericórdia, eu vou entrar aí com a compaixão, eu vou entrar com a minha consolação, eu vou te perdoar, eu vou te restaurar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E eu fico me perguntando, sabe, quantas vezes Deus já falou isso para mim? De novo, Everton, você foi pescar? De novo? De novo, de novo, de novo. Ah, meu querido, saiba que muitas vezes o seu lugar de pescaria é o lugar que Jesus aparece na praia dizendo, pegou alguma coisa? Sabe o que Ele quer escutar de você? Não peguei nada. Daí Ele fala, eu queria era escutar a sua brecha. Agora o meu poder pode se manifestar e aperfeiçoar. Ah, querido, não sei como estão os seus dias, meu irmão e minha irmã, mas eu tenho que falar algo para você. Se tá difícil, é porque tem uma falha, e se tem uma falha, é aí que Jesus vai entrar. Essa semana a gente está muito triste pela família da Bia. E lá no funeral, no enterro, eu estava subindo e eu fui junto com uma amiga da família, a Mônica Scioli. A Mônica Scioli, ela é da idade da minha mãe. Então assim, é da geração deles. Eles me viram crescer no Tauá. Nós fomos criados no Tauá. Tauá é uma igreja tradicionalíssima. Quem sabe o que é uma igreja histórica sabe, uma igreja extremamente tradicional. E ela contou a história do falecimento do pai dela, seu Boanerges. Homem de Deus. Homem de Deus. Achei tão bonito essa... Eu pedi para ela, posso contar essa história? Ela falou, pode. Estou contando para vocês hoje. Eu já estava pensando no que falar, já estava fazendo a mensagem. Falei, nossa, que exemplo de falha. Olha que falha que Deus entra. Daí ela falou para mim assim, Everton, meu pai teve um câncer muito severo.
Minha mãe, uma batista tradicional, óbvio, o Espírito da palavra, renovação do conhecimento, nada de manifestação do Espírito. Não manifestação, o Espírito manifesta, mas assim, de expressões, né? De manifestação de dons espiritual. Dons espirituais são uma bênção, né? Vocês sabem disso. Os dons são presentes de Deus, para a edificação do outro, não a nossa. E tem um que é para nossa edificação, que é o dom de línguas. Que é pra gente se edificar. E o Senhor dá pra quem quiser, não é porque o cara não tem, porque ele é menos espiritual. É presente. Olha que bonito isso. Aí o seu Boanerges foi identificado com câncer. E assim, um câncer horrível. Mesmo assim, ele ainda ficou muito tempo vivo. Homem de Deus, orava, buscava sempre na casa do Senhor e tal e tudo mais, até que um determinado dia, ele e sua esposa Graça, um determinado dia, ele acordou e falou para sua esposa, disse assim: Graça, hoje Deus está me chamando. E ele faleceu. Imagina. Daí o pastor Rogério, que pregou no seu enterro, falou assim: vem cá, no final dos dias, quem vai te chamar? Imagina, vlapo. É Deus. Falou que foi um enterro evangelístico. Foi muito confortador aquilo para a família. O próprio Deus se manifestar para o seu Boanerges e falar: ó, eu estou te chamando hoje, vem para cá. É muito confortador para a família. Só que a sua esposa Graça perdeu o seu companheiro de décadas. Aí a Mônica falou que a minha mãe começou a definhar, entrar numa depressão. Minha mãe começou a definhar, entrar numa depressão. Até que eles têm uma família no Nordeste. A família do Nordeste é tradição, eles são assembleianos. E sempre buscando muitos dons do Senhor. É uma bênção isso, a gente tem que buscar mesmo. Tudo que vem de Deus a gente tem que querer. Sempre buscando os dons do Senhor, Só que os batistas tradicionais sempre contra-argumentando. Ela começou a definhar, Dona Graça. Aí ela fez uma viagem para o Nordeste. E ela começou a buscar o Senhor com a família dela e com aquela comunidade da Assembleia de Deus. E ela estava sozinha, porque ela perdeu o seu companheiro. E Deus deu um presente para ela. A filha falou ontem, Deus deu um presente para ela. A mãe dela recebeu um presente de Deus. Ela começou a falar em línguas, que é o único dom para edificação própria. Aí a sua filha falou um negócio tão bonito para mim, com o olho cheio de lágrimas. Ela falou assim: Everton, minha mãe perdeu o seu companheiro, mas Deus não falhou com a minha mãe. No momento da sua maior dor, ela ganhou um grande presente de Deus. Ela ganhou o melhor companheiro que ela poderia ter, o Espírito Santo. Ela não está mais só, o noivo está com ela. Cara, isso pra mim, isso é a minha coisa mais linda do mundo. Sabe por quê? Porque Deus ressignifica. É o Deus que pega a brecha e faz daquilo algo sobreexcelente. Faz de vida. Pô, mas morreu, mas não morreu porque gerou mais vida. Deus sempre tem o melhor pra gente. Sempre tem o melhor pra gente. Sempre. Quando a gente está sozinho, Deus dá um jeito e Ele se torna o nosso companheiro. É sobre isso. É a brecha que faltava para que o poder transbordasse. Eu não sei como estão os seus dias, meu irmão e minha irmã. Se está difícil é porque tem uma falha aí que Jesus vai entrar. Deixa Ele entrar, pelo amor de Deus, deixa Ele entrar. Você não precisa estar mais só. As brechas que você tem é a escassez que Deus precisa para entrar. O poder da ressurreição está solto no ar. E Jesus acabou de chegar na sua vida para te dizer: ei, tem alguma coisa para comer? Pegar alguma coisa? Ele quer escutar o seu não. Ele quer escutar a sua falha. Ele quer escutar a sua escassez. Não peguei. Joga a rede pro outro lado. Você pensa que é o peixe que a gente está interessado. Muito peixe. Pedro fala assim, João. Pedro não percebeu. João falou: é o Senhor. É o Senhor.
É nessa brecha da falta de peixe, é nessa brecha da sua história, do seu fracasso voltado atrás, que Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim jamais andará em trevas, jamais terá sede. E hoje o Senhor vem ao seu encontro, e Ele quer usar as suas brechas para inaugurar uma nova história na sua vida. E cabe a mim e a você dizermos hoje: é o Senhor, é a única coisa que Ele quer. Você consegue perceber Cristo? Você consegue dar espaço através das suas brechas e abaixar a sua guarda para que Ele possa entrar, para que Ele possa ser Deus? Queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos. Queria te convidar nesse momento a abaixar a sua cabeça. E eu queria fazer um convite para você essa manhã. O meu convite é: talvez você está aqui hoje e você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Não começou uma nova vida com Ele. Se esse é o seu caso, você quer começar uma nova vida com Ele, para que através das suas brechas Ele possa entrar e fazer morada, e fazer vida em abundância, e inaugurar uma nova história na tua vida. Você quer começar uma nova vida com Ele? Repete essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, me perdoa. Senhor Jesus, quero começar uma nova vida contigo. Senhor Jesus, entra na minha vida. Senhor Jesus, muda a minha história. Senhor Jesus, faz tudo novo. Eu te peço, e me abro a Ti. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você continuou de olho fechado, cabeça baixada. Você orou comigo, levanta sua mão lá no alto, lá no alto. Lá no alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus abençoe você. Estou vendo lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe. Estou vendo aqui, Deus abençoe você. Mas alguém orou comigo? Levante sua mão lá no alto agora, dizendo sim para o Senhor, sim para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Deus te abençoe. Estou vendo você. Glória a Deus. Se você está aqui hoje, essa manhã, continue de olho fechado. Se você está aqui hoje, essa manhã, e quer começar uma vida nova com Cristo, se você já esteve nos caminhos do Senhor, mas se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar para o Senhor hoje, levante sua mão. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mas alguém aqui hoje quer voltar para os caminhos do Senhor? Você que está na internet, você pode fazer isso através desse chat, nesse telefone que está aí. Entre em contato, vai ter alguém que vai orar contigo lá do outro lado. Mas alguém aqui na nave que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, levante a sua mão. Deus abençoe, eu estou vendo você lá atrás. Deus abençoe. O poder da ressurreição está aqui. Ele te faz um convite. O convite é: você deixa eu entrar. Você deixa eu entrar. Levante a sua mão onde você estiver. Agora todos que levantaram a sua mão, levantem mais uma vez, levantem mais uma vez. Isso, todos. Isso, todos já estão, ó, tem uma moça ali, ó. Isso, minha querida, isso, nós vamos orar com você, todos agora, todos que estão sentados agora, fiquem de pé no seu lugar. Nós vamos abençoar esse povo, eles estão recebendo oração individual, nós vamos orar pela vida deles. Levante sua mão para alguém aqui de forma simbólica, e vamos orar pela vida deles. Senhor Jesus, eles são seus. Nós entregamos, Senhor, essas pessoas a Ti nesse momento, e nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que essa brecha que foi aberta, que Teu Espírito entre e faça morada. Senhor Jesus, nós te pedimos para a honra e glória do Seu nome, faça tudo novo, ajude, Senhor, esse povo, Senhor, a cada vez mais caminhar em direção a Ti, e nós te pedimos, Senhor, para que nós como igreja nos posicionemos para abençoar esse povo. Ajuda-nos, Senhor, para a gente como igreja, Senhor, a consolidar esse povo nos Teus caminhos, Senhor, no nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a também
sermos agentes, Senhor, de recebermos o Teu Espírito. Nós te pedimos por cada vida aqui que hoje pensa em morte, que hoje pensa em derrota, que hoje o Espírito da ressurreição chegue nesse lugar. Oh, Senhor, no nome de Jesus, muda, Senhor, o quadro de muitos que precisam aqui hoje. E nós te pedimos, Senhor, que cada brecha que está aberta, cada fresta que está aberta, possa ser, e nós damos essa legalidade, uma legalidade para que o Teu Espírito venha e nos enche, a Deus. Essa é a nossa oração. E assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Você que recebeu oração, você que orou por alguém que levantou a sua mão, não esqueça de pegar o telefone dessa pessoa. Também não esqueça de anotar o nome dela. Vamos cantar? Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há recompensa na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, há recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Venham todos. Olha o que o Senhor fala pra você, ó. Venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa, há lugar na casa. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós celebramos isso mensalmente. Os primeiros cristãos celebravam diariamente. Sabe por quê? Ceia do Senhor era mais ou menos assim: se reunir para fazer uma refeição. Porque crente gosta de comer e crente não se entende sozinho. Evangelho de Jesus, gente, é comunhão. E Jesus falou para esse povo: vocês têm que fazer isso sempre que vocês se reunirem. Em memória de mim. Jesus já sabia da nossa fama de comelão. Mas mais do que isso, é porque Jesus ressignificou o que é o Evangelho. O Evangelho é mesa, gente. O Evangelho é relacionamento, é comunhão, é em torno de Cristo. Cadê esse aqui? Eu vou pegar aqui, ó. Nós temos o nosso pão e o nosso vinho, que simbolizam o corpo e sangue de Jesus, dizendo que Ele morreu por nós, mas ressuscitou. A pergunta que eu te faço é: você poderia trocar esse cálice com todo mundo? Tem alguém que você não consegue trocar esse cálice? Se de alguma forma, quando eu falei isso, um nome veio à sua cabeça e você tentou justificar esse nome, dizendo assim: não, até posso trocar, mas meio escondido. É esse aí que você tem que mandar um WhatsApp agora, falando assim, cara, porque o texto fala, e tem gente que usa o texto do Coríntios de uma forma muito errada. Não, se você não se reconciliar, não come, não beba. Não, ele diz o seguinte: se reconcilia e coma desse pão e beba desse cálice. Porque não existe evangelho se não houver relação horizontal.
O próprio texto de Hebreus fala: como que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você odeia o seu irmão quem você vê? Ou seja, não existe verticalidade se não houver horizontalidade. O Senhor te confronta hoje a ser igreja e pagar um preço de ser um só coração no Senhor. Para quem é a ceia é para todo servo de Deus que está em comunhão com a sua igreja. Alguém aqui não recebeu os elementos? Ó, tem uma pessoa lá atrás, ó. Quem vai lá? Continua de cabeça. Obrigado. De cabeça não, de mão. Vocês preparem tudo, não pode errar, hein? Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em obediência à ordem do Senhor, comamos o pão. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Da mesma forma, depois de comer o pão, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Mas não só a morte, porque onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de agir? O aguilhão do pecado é a morte, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se somos mortos com Ele, o final da vida não é morte, é mais vida ou ressurreição. Seremos ressurretos com Ele. Aleluia! Essa é a verdade do Evangelho. E em obediência à ordem do Senhor, bebamos o vinho. Senhor Jesus, como a gente te ama, Senhor, porque o teu evangelho é tão vivo para nós. Da onde nós iremos o teu Espírito? Se tomarmos as asas da alva, ali a sua mão está. E formos a mais alto da montanha, mas se também formos ao mais profundo do vale, ali o Senhor está. O Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, o Senhor é Deus de vida, o Senhor é Deus de luto, e no luto ressignifica para gerar mais vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor foi as últimas consequências, e até a morte morreu com o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo poder da ressurreição que está em nós. Nós te agradecemos pelo seu poder, e que a graça do Senhor, que as consolações de Jesus, que a comunhão do Espírito estejam com a gente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, preencha cada brecha, dê significado novo. Que Ele sobre ti te dê autoridade para viver em vitória, no nome de Jesus, amém. Vamos cantar, e na força do Espírito. Boa semana, querido. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço.